Eu queria contar uma historinha para vocês. Eu gosto de historinha, né? Não é historinha, é um testemunho. Da outra vez que eu estava aqui, a minha palavra eu cortei, né? Eu dei só uma parte. Eu quero ver se eu continuo ela aqui, vamos ver se vai dar certo. Mas eu lembro que eu contei o testemunho da minha filha, né? Que ela teve traqueobronquite, tivemos que dar 5 dias de injeção nela. Vocês lembram disso? Todo mundo estava aqui ou não? Vocês estavam aqui? Ah, é só os visitantes que não? Então, minha filha teve traqueobronquite há muito tempo atrás e nós tivemos que, a médica receitou 5 dias de bezetacil, a injeção de bezetacil por dia. No primeiro dia foi fácil, né? Porque ela não sabia o que ia acontecer, a gente assim falava mais ou menos para ela, ela tinha o quê? 5 anos? 4 anos? É mais ou menos isso, 3 anos ela tinha. Então, faz tempo, né? Então, a gente mais ou menos alinhavou para ela o que seria. Ela não entendeu nada, está com a gente, confia. Quando você está com seu pai, você confia. Você vai onde ele está indo, você vai também. Não é mesmo? Por isso que é importante um pai, né? E aí, quando ela viu aquela injeção daquele tamanho, a agulha e tal, o negócio não ficou bom. Aí eu tive que segurar ela e foi muito difícil. Para ela foi porque quem tomou a agulhada foi ela, né? E bezetacil, ela arde, né? Dói. E isso foi o primeiro dia. Depois tiveram mais 4. E cada vez quando a gente chegava na frente da farmácia, ela já sabia o que era. Quando ela olhava a farmácia assim, ela não queria nem sair do carro. Ah, gente, era um filme de terror. Mas a gente venceu. E eu lembrei de uma outra história, 2 outras histórias, mas eu lembrei quando a gente estava aqui já, a gente estava em Nova York, e ela teve que tirar sangue para a escola, o exame da escola, tem que tirar sangue, certo? E ela, essas coisas não é muito do coração dela, ela não gosta, né? Agulha, sangue, o seu próprio sangue, ela não gosta disso. E aí eu fui com ela e nós sentamos, ela sentou na cadeira aqui que a enfermeira ia tirar o sangue dela e eu sentei do lado, né? E aí eu peguei na mãozinha dela, eu falei, filha, o papai já te disse, ela vai tirar o seu sangue. E ela precisa tirar um sangue suficiente para poder fazer o exame. Vai doer? Vai. Você não gosta? Não, não gosta, mas o papai está aqui. Dá a mãozinha pro papai, vamos ficar junto. Falei, você vai estar passando por isso, mas o papai vai estar junto com você. Não vou sair daqui. Só que dentro da gente, a gente que é pai, se a gente pudesse, eu dava o meu braço. Pode tirar o meu sangue, não tem problema. Mas ela ficou ali, e ela suava e já começou a chorar e tal. Mas chorando, a enfermeira tirou. E aí a enfermeira ainda me erra a veia, não acha a veia, tira e põe a agulha. E eu ali do lado, falei, meu Deus, essa mulher é incompetente, como que ela faz uma coisa dessa? A menina já tem medo ainda, tira a agulha, põe de novo, tira. Não achei a veia, não achei. Aí, e pá. E eu ali desesperado, falei, acha essa veia de uma vez, pelo amor de Deus, a menina está quase morrendo, né? Ela branca igual um papel. Mas tirou ainda 2 tubinhos de sangue e venceu, né, filha? Ela venceu, a gente não, né? Porque a gente fica ali, eu falei, meu Deus. Daí a gente não sabe o que fazer. Eu realmente, para mim, quando as coisas são comigo, eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho medo de sangue, eu não tenho medo que me corte. Eu ajudo. Às vezes, uma vez eu fui tirar sangue e a enfermeira, eu vi que ela estava meio nervosa e tal, né? E eu olhando para ela, falei, por que ela está tão nervosa? Ela que é enfermeira, quem vai tirar sangue sou eu. Né? Ela vai enfiar a agulha em mim, por que ela está tão nervosa? Mas é que ela estava nervosa. E eu lá, e a minha veia é fácil de achar, né, gente? Aí eu falei, não, mais para cá. Ei, mais para cá. E aí ela, acertou. E aí eu fiquei fazendo assim com a mão, né? E ela falou, não, está suficiente. Porque eu não tenho medo disso. E eu lembro que minha avó teve um problema de câncer, e já é outra história. E ela passou 4 anos com um problema de câncer e ela teve que passar várias cirurgias e tudo mais. E a gente teve que ir lá doar sangue. E eu lembro que fui eu, meu irmão, mais 2 amigos meus. Um dos meus amigos não pôde doar, porque ele tinha tido uma doença anterior lá, não podia doar sangue. E o meu irmão,
e eu e mais esse outro amigo pudemos. Aí sentamos nós três, assim, 3 cadeirinhas separadas, e lá conversando e tal, não sei o que. E meu irmão, ele é igual a Radassa, ele não gosta disso. Mas ele fica muito falante, porque ele fica nervoso. Igual eu aqui agora, estou falando porque eu tenho que falar, mas eu estou nervoso. Aí e ele falando. E a gente dando risada, né? Para doar o sangue logo, daí a pouco ele passou mal. E já vieram lá com uma bacia e tal, e ele passando mal. E aí socorreram ele. E eu falei, o que está acontecendo, rapaz? E ele do meu lado, né? Eu falei, o que está acontecendo? Até agora estava conversando, contando piada, tirando sarro e falando que tinha que inventar um ATM para tirar sangue. Aí você chegava, a agulha já vinha, pum, não sei o quê, papai. Mas tudo para ele tirar sarro, mas é porque ele estava muito nervoso. E ele passou mal, gente. Só que na hora ali, tudo bem, um ficou olhando para o outro e tal. E a enfermeira socorreu ele, cancelou o sangue dele e tudo mais, e ele saiu, né? E quando a gente chegou lá fora, bom, vocês têm irmãos e têm irmãs, né? Quando a gente chegou lá fora, o sarro, a gente começou a tirar sarro dele demais, gente, demais. Eu não perdoei ele, entendeu? Falei, que isso, rapaz, você vai lá para ajudar a avó e você que passa mal e tal, não sei o quê, fica com medo de uma agulhinha e tal, é mais coisa de irmão, né? E às vezes irmão é meio duro. Mas eu lembrei de um amigo meu no Brasil, ele teve um filho, o seu primeiro filho, e acho que passaram-se 3 anos ou 2 anos. 3 anos ou 2 anos. O filho dele contraiu uma doença. E eles fizeram de tudo, ele era bem de vida nessa época também. E eles fizeram de tudo, e o filho dele não resistiu. E ele lembra, ele me contou a história dele em particular, né? Nós sentamos uma vez, a gente era amigo. A gente ainda é amigo, mas faz muito tempo que a gente não se vê. Muitos anos mesmo, mais de 20 anos que a gente não se vê. E ele me contou, né, que ele estava sentado com o filho, e ali falando, Deus, resgata o meu filho, Deus. E tal, não sei o quê. E o menino indo. E o menino faleceu no seu colo, né? Fechou os olhinhos. E ele falou assim, eu pude estar os últimos segundos da vida do meu filho com ele. E naquele momento que o filho dele fechou os olhos, Deus falou para ele o seguinte. Falou assim, é melhor ele comigo? O que você acha que é melhor? Ele comigo ou ele com você? Ele falou, Deus, eu não posso negar que estar com você é melhor. Mas eu queria ter ele comigo. Aí Deus falou, mas eu não deixei ele com você até agora. Agora eu quero ele para mim de volta. Comigo ele vai estar melhor. Ele falou que foi um negócio, foi uma experiência dele com Deus. E nessa experiência, ele conseguiu entregar o filho dele naquele dia para Deus. Deus não ressuscitou o filho dele. O final da história é essa, né? O filho dele faleceu. E depois disso ele teve mais 2 filhos. 2 filhos para compensar o que tinha perdido. Não tem nada de compensar. Um filho não substitui o outro. Mas ele falou assim, cara, foi uma experiência tão tremenda. E eu falei para ele, porque nós passamos por algumas dificuldades quando a nossa filha nasceu. Né, que ela nasceu de 6 meses, prematura e tudo mais. E passou 25 dias na UTI, Elaine 3 dias na UTI, cada uma numa UTI separada, hospitais separados. Então foram assim os 3 dias que eu pensei comigo, se eu não acreditasse em Jesus, se eu não cresce em Jesus e não andasse com Deus nessa época, já andasse com Deus nessa época, eu tinha cometido um suicídio. Eu tinha me matado. Porque, gente, a pressão é muito grande. É muito grande você sair de uma UTI, porque elas não estavam simplesmente no hospital, elas estavam na UTI. A Elaine estava num hospital, na UTI, e a Radassa estava em outro hospital. A Radassa ainda ficou por 25 dias, a Elaine ficou por 3. Mas dentro desses 3 dias que eu voltava para minha casa, e minhas cunhadas moravam comigo, elas estavam lá. E quem está na UTI não tem garantia de nada que vai voltar para casa. Tem? Você entende alguma coisa de medicina? Talvez você não entenda, mas um pouquinho que a gente sabe é que quem está na UTI é unidade de tratamento intensivo. O negócio não está bom. É ou não é? E eu lembro que eu fiz muitas loucuras nesses dias. Eu não dormia, eu só tomava banho, eu não comia. E eu lembro que eu saía de um hospital, ia para o outro, e era para entrar na UTI. Só que a UTI não é assim, tem um horário de visita de meia hora ou 15, 20 minutos. Do meio-dia e meia, a visita na UTI. Uma pessoa pode entrar.
eu entrava o dia inteiro na UTI, de um hospital e do outro. Não é porque eu era o pai, nem porque eu era o marido, porque não tem esse tipo de classificação para eles. Não pode entrar na UTI. Eu trabalhava num plano de saúde, eu colocava um crachá do plano de saúde, e chegava e entrava, eles pensavam que eu era o médico do plano de saúde. E eu só era o técnico de sistemas lá, eu só era o analista de sistemas da empresa, não era nada. Se eles olhassem o meu crachá, eles iam ver analista de sistemas. Eu falava, o que o cara da analista de sistemas está fazendo aqui na UTI? Né? E eu colocava o crachá e passava. Já sabia todas as instruções, lavava o braço até aqui, colocava aquele negócio e tal, e entrava. E eu entrava o dia inteiro, mas não podia. Mas eu entrava. E eu entrava, e eu ungia minhas mãos antes de entrar lá, e eu cria que elas seriam curadas. E eu cria que elas iam sair de lá. Por que eu cria? Eu cria porque eu tinha uma palavra de Deus. Antes de eu casar, acho que eu já contei isso para vocês, Deus me deu uma palavra, Deuteronômio 30, que seria bendito o fruto do meu ventre, que seria bendita a minha família, que o Senhor circuncidaria o nosso coração e o coração dos meus filhos a temerem somente a Ele. Eu falei, eu agarrava nessa palavra. Deus estava falando comigo naquele momento? Não, Deus me falou comigo quando eu casei, 5 anos antes. Ou não, 4? 5? Não me lembro. Mas Deus já tinha me falado. Então eu ficava ali só baseado nessa palavra. Não ficava baseado nas emoções, porque as emoções estavam me traindo. Os meus sentimentos estavam me traindo. Eu olhava para aquilo ali, desesperado, e eu olhava para a palavra e falei, não, vou crer na palavra. Vou deixar o desespero para lá. E eu lembro muito bem, tem até... Eu lembro nessa época que Deus levantou muitas pessoas para orarem com a gente, para intercederem com a gente por essa situação. Muitos intercessores foram levantados. Até quem não era intercessor, até quem nem gostava de oração, que eu acho um negócio meio esquisito, o cara ser crente e não gostar de oração, mas não gostava, assim, não tinha aquela paixão de estar continuamente. Essas pessoas mudaram, foram transformadas por Deus. E um dia Deus falou para mim o seguinte, isso que aconteceu com a sua filha, não é por causa de pecados, não é por causa de maldição na sua família, na sua casa e tal, porque eu sempre entrava por esse caminho e ficava perguntando, ia atrás para perguntar, e Deus, o que foi, o que eu tenho que me arrepender, o que a minha família cometeu e tal. E Deus falou para mim o seguinte, não, isso aí essa situação aconteceu para que eu fosse glorificado no meio de vocês. Eu estou sendo glorificado, porque ela vai sair de tudo isso. E o tempo vai passar e você vai ver. Hoje é fácil. Eu olho para a Radassa, ela tem 13 anos, né? Olho ela desse tamanho, usando high heels e tudo mais, e pinturinha e tal, e vem toda maquiada da igreja e vestidinho toda linda. É fácil você olhar hoje e falar assim, que bênção, que coisa maravilhosa e tal. Mas lá, naqueles dias em que ela tinha esse tamanhinho, em que a nuca dela dava aqui e a sua bundinha dava aqui, e eu que dei o primeiro banho nela, quando a gente olhava isso, a gente não conseguia acreditar. Quer dizer, conseguia acreditar porque Deus estava falando. Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente quer ver o fim das coisas antes mesmo delas acontecerem. A gente está com pressa. A gente já quer ver a bênção. Né? A gente escuta muitos testemunhos, eu gosto. Uma coisa que eu amo, e às vezes eu ouço testemunhos, e às vezes eu ouço testemunhos. Tem testemunho que você fala assim, meu Deus, isso não é testemunho, isso é um testemunho. Porque são cada história mirabolante, cabulosa, e que não glorificam a Deus, sinceramente. Mas o que eu creio é que Deus tem feito algo no nosso meio, na nossa vida, entre nós, com os estudos que Deus tem trazido para nós, com as coisas que Deus tem falado para cada um de nós. Não estou falando só para mim, estou falando para nós. Né? Conhecer a Deus, fazer a sua vontade, batalha espiritual, a mente de Cristo. Veja, o outro estudo, que é o Novo Testamento, passo a passo. Deus tem interesse em nos ensinar, gente. Que a gente deixe de ser ignorante na fé, que a gente deixe de ser ignorante nas coisas dele, e que a gente pare de seguir pessoas e comece a seguir a ele. Amém? Seguir a ele, olhar para ele, o autor e consumador da nossa fé. Não a pessoas.
pessoas são falhas, nós temos que andar atrás de pessoas, com certeza. Deus estabeleceu pessoas que são liderança numa igreja, um pastor, ou um líder, um diácono. Deus estabeleceu, é verdade. Inclusive o diácono é uma pessoa cheia do Espírito Santo, embora você não saiba, é. Não é mesmo? Então, eu vejo que Deus está investindo pesado em nós. Eu vejo assim, isso é uma realidade espiritual. Deus está investindo pesado em nossas vidas. Por quê? Qual o motivo de tudo isso? Qual o motivo? Pare para pensar. Nos casais, investindo, né, conhecendo a Deus, fazendo sua vontade. Gente, que coisa maravilhosa. Passo a passo você está entendendo, você vai compreendendo e você vai descortinando coisas na nossa vida, heranças espirituais que a gente achava que era tão legal, que era tão espiritual e não é. Não é verdade? Então eu vejo que Deus está quebrando, Deus está quebrando um espírito de religiosidade em nossas vidas. Paradigmas. Deus está quebrando paradigmas, algo que foram implantados em nós, estabelecidos como verdades que não são. Não é mesmo? Ah, se você está sofrendo é porque Deus tem alguma coisa aí. Não é verdade isso, não. Deus nos ama. Não tem nada a ver. Ele só está nos chamando para um relacionamento de amor. Relacionamento de amor, de intimidade. Essa cultura fatalista. Quer ver? Você acha que tudo que você está fazendo, tudo está dando certo, é porque Deus está abençoando. Eu não penso dessa forma. Nem sempre. Tem coisas que Deus permite e tem coisas que Deus aprova. Não vou atender agora, né, gente? Tem coisas que Deus permite e tem coisas que Deus aprova. Quer ver um exemplo? Abraão teve 2 filhos. É verdade ou não? Qual foi o nome do primeiro filho de Abraão? Qual foi o nome do segundo? Quem é o filho da promessa? Quem Deus abençoou? Deus abençoou os 2. Mas o Ismael era filho do pecado? O Ismael não foi. Deus não planejou? Deus não planejou. Mas Deus permitiu. E a bênção sobre Isaac, que estava sobre Isaac, também estava sobre Ismael. Porém, a Bíblia diz que para Isaac, Abraão deu tudo. Ele herdou tudo. Mas o Ismael herdou presentes. Os presentes. Mas quem herdou tudo foi o filho da promessa. Amém? Então existem coisas na nossa vida que podem ser permitidas. Deus está permitindo você viver algumas coisas. Mas tem coisas que Deus aprova. E tem coisas que Deus quer que você faça. E tem coisas que a gente quer fazer. Não é verdade? Eu digo para vocês aqui, a minha maior luta todos os dias é fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu acho que é a luta de todos. Fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E não aquilo que a gente quer fazer e incluir Deus nos nossos projetos. Não é mesmo? Uma das coisas que nós aprendemos nessas reuniões de conhecer a Deus fazendo a vontade é que aquilo ali caiu como como que eu posso dizer? Uma pedra em cima de um monte de coisa que a gente crê. Que a Bíblia é um relato das atividades de Deus. Não da atividade dos homens de Deus. Porque a gente até idolatra esses homens de Deus. É Abraão, é Isaac, é Moisés, é não sei o quê, é Josué, é Davi. Não é? Mas a Bíblia é um relato das atividades de Deus. Que existem esses homens que participaram das atividades. Por isso que tem coisas ali que está exposto. Por exemplo, se você só quer contar as coisas boas, você não ia contar dos pecados de Davi. Pô, mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas olha os pecados que ele cometeu. Deus não deixou nem ele construir o templo, porque ele era um homem sanguinário. Que derramou muito sangue. Mas deixou quem? A sua herança. Salomão pôde edificar um templo para Deus. Uma casa para Deus. Então o que a gente começa a entender com isso? Que Deus é um Deus que nos abençoa. Que Ele tem coisa que Ele nos permite e tem coisa que Ele nos aprova. Tem coisa que Ele quer que a gente faça e tem coisa que Ele não quer. Porém, quem tem filhos aqui? Tem gente que não tem, eu entendo. Mas quem sabe quando um filho está pedindo algo para você e você não quer dar aquilo para ele? E ele fica, mas eu quero.
Pai, eu quero comprar isso. Pai, aquele jogo. Pai, o GameStop. Pai. O tempo todo. Eu saio de perto. Porque eu cedo. Eu não aguento, gente. Eu cedo. Mas não é porque eu quero passar a mão e tal. Porque eu não aguento ver alguém pedindo uma coisa. Assim, pedindo. Eu falo, meu Deus, isso aqui é demais. Vamos dar. Entendeu? Vai deitar e rolar, é. Gente, o coração de Deus é igualzinho. Você fica ali, mas pai, eu quero. Essa esposa, é essa. É essa, me abençoe. Você pede aquilo e ainda fala para Deus te abençoar. E ele, ok. Não é o que eu tenho para você, mas eu permito. Aí, o que a gente não pode é, depois de tudo isso que Deus cedeu e permitiu coisas que ele não queria para você, mas ele te permitiu. Depois dá alguma coisa errada, você vira para Deus e fala, Deus, a mulher que tu me deste. Tipo Adão, né? Deus, o homem que tu me deste. Deus, o emprego que o Senhor me deu. Tá vendo? Ó, como é que está acontecendo agora. Não é assim que funciona. Não é mesmo? Deus é um pai amoroso. Deus é um pai amoroso. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Eu lembro do testemunho aqui do Henry, né? Da filha dele que teve câncer. Né? Não estou falando besteira, né? Se é que estou lembrando correto aqui. É que veio aqui na minha cabeça agora. A filha dele teve câncer. E no meio de tudo aquilo, ele escolheu em Deus olhar para todas as situações e as coisas que acontecessem. Desculpa, gente. Olhar pela ótica da cruz. Olhar pelo crivo da cruz. Não importa o que está acontecendo comigo agora. Deus me amou. Como que ele prova que me amou? Porque o filho dele morreu por mim. Ele matou o filho dele por mim. É o que basta. Não precisa mais nada. Não precisa ele te dar um iPhone 8 agora para dizer que te ama. Não precisa ele te dar o emprego dos teus sonhos para dizer que te ama. Não precisa disso. Um casamento hiper, super, ultra feliz. Que vocês concordem em tudo. Até porque eu penso que um casamento desse não existe. Nem filme, nem a Hollywood conseguiu produzir um casamento desse aí, não você acredita? Porque nós somos diferentes. Pessoas são diferentes. Já começa pelo sexo, né? O casamento é um homem e uma mulher. Já tem desejos e necessidades diferenciadas. Já usa roupa diferente. Mesmo que troque, mas usa roupa diferente. Não é verdade? Então, eu queria falar com vocês, que a gente começou falando naquele outro dia, sobre a oração de Moisés. Eu até falei, eu chamei de oração de Moisés, podia chamar a oração do que você quisesse, a oração sua. Né? Uma delas, que Moisés falou, sobre a presença de Deus. Lembram disso? Vocês não lembram? Lembram? Acho que ninguém lembra, pastor, só você que lembra, e a pastora. Vocês lembram do que a gente começou pregando naquele dia? Sobre presença? Deixa eu voltar aqui, vamos ler com vocês. Êxodo. Êxodo, capítulo 33. Não posso falar fita, pastor. O vídeo. Vocês podem olhar o vídeo, o pastor falou. Está na internet. Êxodo capítulo 33, verso 12 em diante. Posso ler? Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Ora, pois se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Eu lembro que eu comentei isso com vocês,
que é uma coisa que parece um absurdo que Moisés está falando, não parece? Ele acabou de pedir a presença, Deus falou, então a minha presença será contigo. Depois ele fala, então ele disse, mas se a tua presença não vai comigo... Ué, mas ele acabou de falar que a presença vai. Lembra que eu falei das diferenças de presença? Deus estava falando que assim, a presença, eles saberem que Deus existe, ou algo dessa maneira, ou um anjo, ou a nuvem na frente, a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite. Ele falou, não, Deus, eu quero a tua presença. O Senhor presente comigo. Não acontece isso com nossos filhos? Muitas vezes eles querem a gente junto. Vamos lá comigo, pai. Vamos lá. Não, vamos lá, pai. Você fala, não, mas vai você, é coisa sua. Não, mas vamos lá. Mas tá bom. Deus deu essa liberdade para Moisés. Mas lembra que eu comentei com vocês que em Êxodo 6, se não me falha a memória, Deus 6:4. Ó, minha esposa está me ajudando, isso mesmo. 6:4, que na versão que eu estava lendo da Bíblia, que eu decidi ler esse ano, uma Bíblia com uma versão diferenciada. Coisa minha e Deus, não liga para isso não. Não trata isso como regra, não tem nada a ver com doutrina, nada a ver. Eu é que decidi esse ano ler a Bíblia de uma versão diferente, que é a The Message, que dizia que Deus é presente, que ele falou para Moisés, quando apareceu para Moisés na sarça ardente, eu sou o Deus de seus pais. Estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de... É um pouquinho antes. É que nessa versão não vai estar como estava na versão de Message. Mas tudo bem. É o 3? É o verso 3. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó. Como Deus todo, mas pelo meu nome, Jeová, não lhes fui conhecido. Na versão da Message fala assim, mas o Deus presente, eu não fui conhecido. É o que eu quero ser para esta geração, como um Deus presente, junto, sempre junto. Foi o que ele falou para Moisés. E quando chega lá na frente, quando Moisés está nessa oração com ele aqui no Êxodo 33, ele fala assim, Deus, se achei graça aos seus olhos, eu quero que a tua presença vá comigo. Mas ele já tinha falado. Mas é que, na verdade, o que eu percebo é que Deus só deu aquela provocadinha, uma cutucadinha no Moisés, porque achou nele o coração que ia clamar por ele. Entendeu? É isso que Deus está procurando em você. Somente alguém que vai dar a resposta que Deus quer que dê. Você entendeu? Então, às vezes, Deus coloca você numa situaçãozinha lá e tal, só esperando você clamar por aquilo que Ele já disse que vai te dar. Ele já disse. Amém? Amém. Então, Moisés pediu por direção para o caminho, para que eu te conheça, não é o que ele fala ali no verso? Agora, pois, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo. E aí Moisés responde para ele e fala assim, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então, na verdade, também Moisés queria mostrar para os outros povos que Deus andava com eles. Tá vendo? Deus anda com a gente. Nós somos queridinhos de Deus. Os queridinhos de Deus. Eu sou o queridinho de Deus. Não sei quanto a você, mas eu sou. Não me importa. Entende? Não é soberba. Não é soberba da minha parte. Então você não tem dificuldade nenhuma? Você não passa nenhuma aflição? Não, imagina. Eu passo, mas eu sei quem é meu Deus. Eu sei quem é meu pai. Meu Abba Pai, meu paizinho. Ele me gerou. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, ou 3, não importa. Está lá na Bíblia, em Efésios, que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então você não é um projeto do seu pai e da sua mãe. Passou pelo seu pai e pela sua mãe. Mas você é o projeto de Deus na mente dele antes da fundação do mundo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, antes de você existir na barriga da sua mãe, como a Bíblia diz no Salmo 139,
139, que ele entretia no ventre da sua mãe, cantava para você e tal, mesmo quando você era uma forma, você era uma mebazinha lá, você era um negocinho informe, Deus já entretia você. Deus já falava com você, Deus já ministrava você, Deus já brincava com você, Deus já tinha relação com você, relacionamento com você. Amém? Agora que você está aqui fora, que você já fala, que você já anda com as suas próprias pernas, que você já come com a sua própria mão, você, diante da sua decisão, Deus te dá a liberdade de decidir andar com ele ou não. Custou caro para Deus isso? O que você acha? De dar esse livre-arbítrio, que todo mundo gosta de cantar nos 4 microfones aí. Tem o livre-arbítrio. Ok, mas custou caro para Deus. Amém? Porque ele podia muito bem te controlar, mas isso para ele não serviria para nada. Você não seria filho, você seria só um robô. Mas ele te deu a liberdade para você decidir, para você pensar, para você estar aí agora sentadinho, diante do que eu vou falando. Às vezes eu leio um texto bíblico, você fica julgando aqui, calculando, será? É bem assim? Não sei. Ele te deu essa liberdade. Amém? Tudo isso vem de Deus. Tudo vem de Deus. Amém, queridos? Então, Moisés pediu por direção para o caminho e pela presença de Deus para o caminho, né? Se a tua presença não vai comigo, no verso 15 de Êxodo 33, não nos faça subir desse lugar. Gente, esse Moisés era ousado, gente. Ele falou com o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso paizinho, mas é o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. A Bíblia diz que o invisível e o visível passaram a existir pela sua palavra. Pela sua palavra, porque Deus começou a falar. E ele falou com Deus dessa maneira: não, se a tua presença não for comigo, então não nos faça. Então não sai daqui, tipo, fez uma birrinha. Alguém aqui tem filho, sabe o que é uma birra, né? Sabe o que é uma manhinha, né? Não vou, não quero ir para a escola hoje. Estou doente. Estou com dor de cabeça. Estou com coceira. Mas a verdade é que ele falou: não vou, se o senhor não for comigo, eu não vou. Então, sabe o que eu aprendi com isso? Eu comecei a colocar isso em prática na minha vida. Senhor, se o senhor não for comigo, eu não vou nem trabalhar lá onde eu estou indo trabalhar agora. Já não quero ir mesmo. Já não estou muito afim mesmo. Se o senhor não for comigo, eu não vou. Então, se eu não tiver essa certeza de que Deus está comigo, essa consciência de que Deus é presente com a gente, então, essa consciência da presença de Deus nos dá atitude santificada, sabia? Essa consciência de que Deus está presente te dá atitudes santificadas. Por quê? Antes de pecar, você vai lembrar: opa, Deus está comigo. Você vai pensar 2 vezes antes de pecar. Antes de falar mal de alguém, antes de xingar alguém, antes de brigar com alguém, antes de brigar com a sua esposa, ou com o seu marido, ou xingar seus filhos. Amém? Hoje nós estamos no Dia dos Pais. O pai é a figura mais importante dentro de uma casa. Desculpe as mães, vocês também são importantes. Mas o pai é a figura mais importante, porque ele representa Deus. Por isso que a sociedade luta tanto, e a sociedade, por trás da sociedade, você já sabe quem é que está, que são os principados e potestades e dominadores do ar, querem destruir tanto a família, porque vai destruir aquilo que Deus estabeleceu como princípio. O pai representa Deus. Então, se você é um pai autoritário, os filhos vão ter a tendência de crer que Deus é um Deus autoritário. Você que ensinou eles. Se o pai é um pai omisso, vai pensar: Deus é um Deus omisso. Deus está lá, não está nem aí. Deus... Você já ouviu alguém falar assim: Deus tem tanta coisa para fazer, ele não vai me ouvir agora. Você já ouviu? Eu tinha esse discurso. Porque é fruto de um pai ausente. Deus não vai se preocupar comigo agora. Deus tem tanta coisa para fazer. Gente, Deus tem muita coisa para fazer, realmente. Só que eu penso que Deus já fez tudo. Mas Ele tem tempo para te ouvir. No mínimo, do mínimo, do mínimo, Ele vai lá te ouvir. Se Ele escutar um coração, porque a Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Não um coração ordenador. Às vezes a gente é tão inquieto que a gente quer dar comando para Deus.
Deus me abençoe nisso, porque o senhor sabe, né, Deus, que se eu for abençoado nisso, Deus, eu vou fazer aquilo lá, porque eu não sei o que lá. Deus falou, mas eu queria ouvir se você me ama, se você quer ficar comigo. Eu vim aqui para a gente ter um tete-a-tete, né? Vim aqui para te dar um beijo, para dar um abraço, para estar com você, mas você fica aí nesse negócio, faça isso, eu faça aquilo, e me abençoe nisso, eu vou no meu trabalho, eu vou na minha faculdade, eu vou não sei o que lá, esse curso que eu vou fazer, É porque a gente é agitado, gente. A gente gosta, eu não sei contar vocês, mas eu tenho essa tendência. E perder isso, eu penso, aqui coisa da minha cabeça, que quando Deus nos resgata, Ele começa um processo de desconstrução de você mesmo para a construção daquele que Ele sonhou que seria. E aí a nossa luta é só tentar insistir, querer ser o que a gente era sempre. A gente continua lutando. Deus desmonta uma coisa, você monta a outra. Deus desmonta uma coisa, você monta a outra para se defender. Morre logo. Morre logo, gente. Já viu morto dar opinião? Eu nunca vi. Você já viu morto ficar chateado? Pô, colocaram esse negócio, essa roupa em mim, eu não gosto dessa roupa. Já viu? O morto está lá no caixão, levanta, senta e fala assim, quem que pôs essa roupa ridícula em mim? Está fora da época. Eu não quero usar, eu não vou ser enterrado com essa roupa. Você já viu o morto fazer isso? Então eu estou te falando de coisas espirituais, estou falando de coisas naturais também, da sua própria vida. Tem coisas que Deus entrega para você e fala, não quero. Não quero? Então, morto não tem opinião, gente. Então morre logo. A escolha é a gente morrer. Aí você vai falar, mas isso não é bíblico. Então o que a palavra de Deus diz? Se aquele que ama a Cristo não negar a si mesmo, não é digno de segui-lo. É verdade ou não é? Não foi isso que Jesus falou? Falou para os gregos. Porque os gregos queriam ver Jesus. Aí, eis que chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Porque se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Então você precisa morrer. Morrer para sua vontade, para os seus querer. Então quer dizer que eu vou ser um celibatado, não vou casar, não vou ter meu casamento, não vou ter meu emprego dos sonhos, não vou ter minha faculdade, não vou poder fazer medicina, não vou poder... Quem falou isso? Ninguém está falando nada disso, gente. Falando para você morrer e entrar no projeto que Deus tem para você. Se a Bíblia diz, em Efésios 1, capítulo 1, verso 4, 3, que acabamos de ler, eu sou ruim para endereço, gente, meu pai. Falou que se a gente não... que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, você acha que Deus, se Ele te elegeu antes da fundação do mundo, se Ele te elegeu nele, se você já existe nele, você já existia para Ele. Você acha que Ele não tem um plano? Você acha que Ele não tem um sonho com você? Você acha que não? Ou Ele sonha que você continue fazendo o que você está fazendo? Eu não sei o que cada um faz. Eu nem quero saber. Não é isso. Mas se pare para pensar e analise sua vida friamente. Hoje o que você faz é o que Deus sonharia que você fizesse? Essa é a minha maior luta todo dia, gente. Eu entro naquele caminhão e eu falo assim, Deus, você me chamou para isso? Para carregar essas caixas? Não. Mas por enquanto você tem que fazer isso. Ok. Então vamos fazer. Tem coisas que você vai fazer que você não quer. Eu creio que acho que 100% das coisas que Deus sonhou para você, você não quer fazer. Sabe por quê? Porque você não é diferente de mim. E eu passo pelas mesmas coisas. Mas existem homens que Deus encontra esse coração, que vão dar as respostas que Deus quer que dê. Se a tua presença não for comigo, eu não. Como é que a gente faz com o dedinho? Não, eu não vou. Então, tome essa decisão de falar isso para Deus, na liberdade, no amor, Ele é nosso Pai. Se o Senhor não for comigo, papai, eu não vou. Amém?
Quando nós vemos para essa terra, Deus nos deu uma palavra, Lucas 9, eu creio, que fala que aquele que põe a mão no arado não olha para trás. É Lucas 9? Está na Bíblia também. É Lucas. Eu tenho certeza que é no livro de Lucas. Aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Porque se olhar para trás, aí você vai arar a terra desse jeito. É ou não é? Então você tem que estar focado no que Deus chamou para fazer. Deus nos deu uma palavra há muitos anos atrás, para mim, para minha casa, para minha esposa, acho que nossos filhos nem existiam ainda, que nós, Lucas 9, eu acertei o Lucas, gente. Era Lucas. 9:62. Aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Mas Deus nos deu uma palavra dizendo que a gente iria reconhecer ministérios na vida das pessoas. E ele ia reconhecer que uma pessoa tem um chamado pastoral, que ela tem um chamado missionário, que os dons espirituais Deus ia liberar para essas pessoas através da nossa vida. Nós imporíamos as mãos, as pessoas seriam abençoadas. E naquele momento a gente, que bênção, mas a gente não entendeu o que estava acontecendo. A gente estava fazendo outras coisas. A gente está envolvido em outras coisas naquele tempo. Eu acho que a gente não era nem casado, acho que a gente era noivo. Não me lembro. Tá bom. Como eu já estou ficando velho mesmo, né? Eu já tenho alguns anos rodados. Mas eu creio que Deus tem um sonho e um projeto com cada um de nós. Não importa a idade, não importa o seu sexo, não importa a sua condição financeira, até porque para Deus, condição financeira, não, Deus amera. Ele é o dono do ouro e da prata. Agora, Deus não vai investir nas suas necessidades, Deus vai investir nos propósitos dele. Se ele tem um propósito com você, ele te abençoa. Tem gente que quer tanto alguma coisa, mas não tem propósito nenhum com aquilo. O propósito é só de mostrar para o outro que ele tem. Isso não serve para nada, gente. A não ser para o teu ego doentio. Mais nada. Você entende? Você entende o que eu estou falando? Não fica chateado comigo não, gente. Porque essas coisas Deus fala comigo e eu sou o primeiro a ser tratado. Eu quero isso, quero aquilo, quero aquele outro. Para quê? Para quê? Eu lembro que uma vez a gente estava numa reunião de oração de 2 pessoas. Era um grupo de oração, mas só 2 foram para oração. Então esse negócio de oração que não vai ninguém, isso aí é uma máxima no mundo inteiro. Mas um grupo de oração, 3 horas da tarde, era um mover. 2 pessoas, eu e mais um. E a gente lá nessa oração, e Deus falou para mim o seguinte: você é um analista de sistemas. Amém, eu sou Deus. Falei, lá vem, né? Deus vai me abençoar, eu sou analista de sistemas, vai falar que você é analista de sistemas, ou da IBM, ou sei lá, da Apple, seja qualquer empresa grande assim que a gente queria trabalhar, queria aparecer. Ele falou assim, você vai ser o analista do meu sistema. Daí eu não entendi, Deus. Não, você vai ser analista do meu sistema. Entrega essa profissão para mim. Eu falei, não, eu demorei para formar. Foi difícil para fazer essa faculdade. Eu fiquei devendo para o governo, eu peguei dinheiro emprestado. Não. Eu demorei para entregar a minha profissão para Deus. Demorei, gente. Mas eu entreguei. Debaixo de muito choro. Mas eu entreguei. Mas não foi choro de tristeza. Choro porque era uma coisa que era... porque eu construí um ídolo naquilo ali. E Deus quebra os ídolos da nossa vida. Ele quebra para estabelecer a verdade dele. Você sabe, eu ouvi uma coisa de um pastor essa semana, e eu achei tão interessante, e eu quero compartilhar isso com você. Por que Deus nos pede adoração? Porque ele tem necessidade de ser adorado? Deus tem necessidade de alguma coisa? Deus estava lá no trono, sozinho, e tal, e falou, vou criar o homem, né, para ele me adorar, porque estou com uma crise de identidade, eu preciso ser adorado. Você acha que Deus tem algum problema assim, gente? Não, eu não sou muito amado pelos anjos, eu preciso de alguém que me adore. Vou criar os homens. Doce ilusão, né? Porque está mais difícil. Mas pense, Deus não tem necessidade de ser adorado, gente.
Por que Deus falou, não adorarás, só adorarás somente ao Senhor teu Deus, só a Ele prestarás culto? Porque Deus sabe que nós ficamos parecidos com tudo que nós adoramos. Não é isso que fala o Salmo 115? Que o idólatra fica parecido com o ídolo? Então, se nós somos adoradores de Deus, nós vamos ficar parecidos com quem? Com Deus. Nós vamos ser bom como Ele é, nós vamos ser misericordioso como Ele é, nós vamos ser compassivo com o outro como Ele é. Nós não vamos medir as pessoas por nós. Porque às vezes a gente mede assim. Não, eu sou crente. Eu sou de Jesus. Você, pecador, passa de longe. É ou não é? Você precisa aceitá-lo. Quem vai aceitar um Jesus desse jeito, gente? Nunca. Se não é amado. Eu vi o testemunho de uma pessoa essa semana. Eu gosto de testemunho, então eu ouço muito testemunho. E a pessoa, na igreja dela, ela começou a fazer campanhas para chamar os homossexuais para a igreja. E aí já se levantou, né? Já se levantou aqueles que já têm a palavra de Deus para dizer que isso não é de Deus. E ele falou, não, estou levando os homossexuais para a igreja. A condição deles, que eles estão agora, não determina quem eles são em Deus. Eles são pessoas que Deus criou e ama. Não importa. Agora, o pecado deles, é o pecado deles. Eles vão ter que dar conta disso com Deus. Mas isso é entre eles e Deus. Eu não sou Deus. Quem sou eu para julgá-los? Ou julgar uma prostituta, ou julgar um pedófilo, um assassino em série. Quem sou eu? Você pode até não gostar, eu também posso não gostar, mas não é a pessoa. E sim são os seus atos. Certo? Ok? Amém? Uai, amém. Amém. Então, Deus tem planos e projetos com você. Então, eu quero que você pare para pensar um pouquinho agora. Vamos fazer o seguinte, fecha os olhos. Não dorme. Fecha os olhos. Mas se você tiver que dormir, durma, gente. Não esquenta a cabeça. Você está na presença de Deus. Durma. Descanse, relaxe. Talvez seja a única hora que você vai ter um sossego. Fecha os olhos. Faça esse exercício. Eu quero que você pense agora. Deus tem esse plano com você, isso que você está vivendo agora, ou isso é só um estágio e o projeto de Deus é outro? Pare para pensar. Pode confiar. Deus não vai te enganar. Pronto, pode abrir seus olhos. Se você não abrir o olho é porque você está dormindo, eu acredito, não tem problema. Deus tem planos e projetos conosco. Nós precisamos descobrir dele. Não é nos outros. É nele. Então você tem que ir para ele e não para os outros. Você entendeu? Ou não entendeu? Você tem que ir para ele. Esse exercício que você fez aqui de 3 segundos, 4 segundos, você tem que fazer isso aqui todo dia, gente. Vai para ele. Não vai lá dar comando para Deus, não. Ficar falando para ele, ó Deus, eu estou aqui para orar, porque sabe como é que é, né? Que a Bíblia diz que a gente tem que orar na terceira hora, porque não sei o que lá, de madrugada, que o senhor fala que a fila está pequena, que não sei o que, papai, a gente até prega sobre isso. Nada a ver, gente. Nada a ver. Vai para Deus. Não importa se é 5, 10 minutos, meia hora ou 2 horas. Vá. Ah, mas eu não tenho tempo para nada. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque isso acontece comigo. Ah, Deus, eu estou cansado. Pô, fiz 200 paradas. Eu não estou sentindo meus braços. Eu vou dormir. Eu vou descansar. Eu preciso dormir. E até, às vezes, eu até falo, eu preciso ir para a cama. Vocês têm a vida garantida, mas eu não tenho. Papai, não sei o quê. Tem esse discurso. E vou, 9 horas da noite, eu estou indo para a cama. Às vezes eu chego às 9 da noite em casa. Aí complica tudo. Aí meu mundo fica desse tamanho, né? Fica assim, ó. Meu Deus, eu tenho que tomar banho, eu tenho que jantar. Não sei se eu janto, se eu tomo banho. Não sei se eu converso com a Elaine, não sei se eu converso com as crianças. Não sei se eu não dou atenção para ninguém. Eu não sei o que eu faço. Por quê? Porque quebrou a minha rotina. Eu gosto de uma rotina. E Deus quer quebrar essa rotina. E Ele vai quebrar essa rotina. Por quê, gente? Porque o que nós fazemos e não glorifica a Deus, não é de Deus. Não precisa ficar perguntando para Deus, não. O que você faz glorifica a Deus? Ah, glorifica, sustenta a minha família, porque não sei o que lá.
Tá, ok, sustenta sua família. E aí o seu tempo com Deus, como é que fica? Ah, não tenho, né? Porque sabe como é que é, né? Então, meu filho, não precisa ficar perguntando, não precisa vir pedir para falar com o pastor. Pastor, eu preciso falar um negócio com o senhor. Preciso de um conselho. Olha, tinham 3 empregos e tal, e eu não tenho tempo nem para dormir. Você precisa de resposta do pastor para saber se é de Deus ou não? Lógico que não, gente. Por favor. Como diz, dinheiro não traz felicidade, né? Aí meu irmão falava assim, dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Que dinheiro manda buscar a felicidade. Não traz a felicidade, mas manda buscar, né? Mas, gente, ganhar dinheiro é bom? É bom. Porém, o amor a ele, a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Não o amor, não você ter dinheiro. Você acha que Deus é contra você ter dinheiro, ter carro, ter casa, ter suas coisas? Lógico que não. Bendito ao entrar, bendito ao sair. Não é? Bendito, você será bendito no campo, será bendito na cidade. O que ele está dizendo? Que você vai ter casa no campo e casa na cidade. Agora, se Deus está falando isso, depois Deus vai falar para você, me dá tudo, porque não, você tem que ser pobre. Pobre de emagrecer. Isso é um sinal da tua espiritualidade. Lógico que não, gente. Que ridículo. Desculpa. Mas é. Agora, o que Deus quer é o seu coração com Ele sempre. Agora, tem coisas que Deus vai liberar para você, vai promover na sua vida, para que você seja bênção para os outros. Né? Deus vai te dar uma voz, para você ser voz, para quem não tem voz. Deus vai te ensinar sobre justiça, para você ser justo com aquele que não tem justiça. Você entendeu? Deus vai te dar provisão para ser provisão para quem não tem. Isso faz sentido. Mas você só ter provisão para você andar e falar, e daí? Deus te abençoe, irmão. E o outro está debaixo da marquise tomando chuva. Você acha que isso está certo? Mas a gente quer xingar, a gente quer criticar. Eu lembro que nós fizemos alguns congressos no Brasil. Congresso é quando junta muitas igrejas, muitas coisas, é um evento assim, uau! Aí sempre aparece gente para trabalhar e tudo mais, e vai vender água, vai vender suco, vai vender salgadinho, papapá, daí vira uma indústria de comércio. Aí o cara pega a água, a garrafinha da água, a 10 centavos, porque ele já compra de grande quantidade. Aí ele vai vender a R$3 ou $3. Benção. Benção, irmão, é benção. Para quem? Nem para ele que está vendendo por $3 é benção. Porque ele está debaixo de um espírito de mamão. Do mamão. De mamão. Fazendo dinheiro. Eu lembro que uma vez a gente conversou, eu e minha esposa, não, vamos levar água de casa. Porque a água lá está muito cara. Essa água acho que veio do deserto do Saara. Não é possível. É uma água rara. É Fuji, né? Que é a água Fuji, que é a mais cara. Fuji. É, isso aí. Vocês já entenderam na hora, né? Vocês são ligeiros. Conhece as marcas. Aí teve um amigo meu que falou essa semana para mim. Um amigo meu, não apontei que não é o pastor, não. Um amigo meu falou assim para mim, cara, você tem que comprar essa água, porque essa água é muito boa, porque não sei o que lá, é a água mais natural. Porque... Aí eu falei, vou comprar essa água, né, gente? Aí estou falando com ele no telefone, tomei um gole d'água. Daí comprou água? Falei, comprei, estou tomando. E aí? Falei, rapaz, você acredita que tem um gosto de água? É água, gente. Mas que coisa. Né? Agora nós compramos uma cafeteira lá em casa, porque a nossa estragou. É um cafeteiro que vem um filtrozinho assim, que passa água e tira o chumbo da água. Tira o chumbo da água, o cloro, não sei o que, tem um filtrozinho assim. Aí aí a gente começou a brincar lá em casa, né? Fizemos o primeiro café e tal, tomei. Nossa, gente, que café. Como é que pode não ter inventado isso antes? Agora tem o gosto natural do café. Porque passou por esse filtro e tirou o chumbo da água. Ah, que ridículo. Que ridículo, gente. E às vezes a gente inventa essas coisas. Entendeu? A gente cria essas regras dentro da nossa cabeça, não é? Muitas vezes. Então, uma das coisas que Moisés também queria era que Deus revelasse o seu poder. Aí você fica pensando aí na sua cabeça agora, como é que ele vai conseguir voltar naquele assunto que ele estava? Eu também não sei. Mas que Deus revelasse o seu poder. Que Deus, tudo que Deus queria naquele momento
era trazer um povo para um relacionamento de intimidade, igual nós temos hoje. Não fica pensando, mas eu... pastor, não sei não. Talvez você tenha, mas eu não tenho não. Não pense porque eu estou aqui e você está aí, e muitas vezes eu estou aí, estou muito mais aí do que aqui, e que nós todos estamos aqui no mesmo lugar. Estou igual a Dilma, né? Que eu não tenho a necessidade de ter esse relacionamento de intimidade, ou então somente que só eu que tenho. Lógico que não. Para pensar, você acha que Deus tem filho queridinho? Preferido? Pense. Você acha que Deus tem filho queridinho, preferido? Você acha, Tony? Pastor Tony, agora é Pastor Tony. Pastor Tony. Você... Não vem com Bíblia, não. Pastor Tony, você acha que Deus tem filho queridinho? Tem não, gente. Pastor Tony pegou essa Bíblia dele, eu lembrei de um cara que aprendeu sobre evangelismo de impacto. Você lembra de uma Bíblia grande, assim, quadrada, católica, que tinha? Diz que ele pegou essa Bíblia e dava biblado. Diz que evangelismo de impacto. Impactava as pessoas. Derrubava o inimigo. Mas você acha que Deus tem filho queridinho? Acho que não. Ele tem, você. Todos vocês são filho queridinho. A Bíblia diz que nós somos meninos dos seus olhos. Tenta tocar no seu olho. Você que é dono do seu olho. Tenta tocar nele. Dói? Então, se você é como isso para Deus, você acha que quando toca em você não dói para Deus? Ou, quando você toca em outra pessoa, como não deveria ter tocado, você acha que dói para Deus ou não? Quando você xinga, fala mal, critica. Você acha que dói para Deus ou não dói? Foi Ele que criou. É dele. Quando fala mal do teu filho, você não fica bravo? Você já não vira aquele... Você já começa a se transformar no alien, né? Falando do meu filho, quem ele pensa que ele é, tal. É ou não é? As mães já viram o Wolverine, né? Não é mesmo? O Wolverine. Porque mexeu com o filho dela. Como diria minha mãe, mexeu com as minhas crias. Agora, você pensa que Deus é diferente? Você pensa que Deus é diferente? Sabe o que Deus falou para Moisés? Vá lá e diga para o faraó que eu estou ouvindo toda a reclamação do meu povo e a exploração que ele está fazendo. Eu vou libertar o meu povo. E diga para ele libertar o meu povo. Diga a ele que o meu povo precisa ir. E o faraó liberou? Mas o que aconteceu? Esse faraó foi morto por Deus. E o que Deus falou para Moisés, lá na sarça ardente, antes de tudo começar? Falou assim, eu vou ser glorificado em faraó. Você vai ver e todo o meu povo verá o que eu vou fazer com esse tal de faraó. Ó o que aconteceu com ele. É ou não é? Então... Você entendeu? Deus é por você, querido. Amém? E quando eu estive aqui, eu falei naquele dia, né, que o pastor estava orando pela gente, para eu ser liberto do faraó, para eu mudar de trabalho e tudo mais e tal, né? E graças a Deus, aconteceu. Um milagre aconteceu em minha vida. Eu vou mudar de trabalho. Mas... Eu tinha uma semana, eu queria ficar só uma semana, na verdade eu já queria sair no outro dia. Eu cheguei para falar com ele e falei assim, amanhã eu quero ir embora. Mas não falei, eu cheguei e falei, o que você precisa? Ele falou, não, preciso que você fique aí mais uma semana, duas, você não pode ficar até mais? Eu falei, Falei, uma semana. Eu querendo estabelecer, né? Falei, como disse o pastor para mim, né? Falou, fala para ele que ele já não é mais teu dono. Você já tem outro agora. Eu falei, ok. Aí falei, não, eu preciso ir e tudo mais. E eu, não, eu preciso de você e tal. Tá bom, 1, 2, 3 dias, ele ficou de me dar uma resposta para saber se me liberava na mesma semana. Nada. Aí quando cheguei, num dia eu cheguei para ele e falei assim, já tem 3 dias que eu estou esperando resposta, todo dia eu venho atrás de você, você não me dá resposta, então é o seguinte, eu só venho até amanhã. O quê? Aí o alien apareceu.
você fizer isso, eu te desqualifico, eu não sei o que lá. Aí a pessoa que era a pessoa mais gente boa, gente boa, queridinho, se transformou. Eu falei, a máscara caiu, pastor. Eu sabia que a máscara ia cair. Porque, gente, quer ver quando a máscara cai na nossa vida? Quando alguém fala não para nós. E sabia que tem 365 não na Bíblia? Porque é um não para cada dia do ano. Para cada dia do ano inteiro. Tem um não para você. Porque você aprende muito mais com não do que com sim. Se disser sim tudo para você, você vai se transformar num monstro. Achar que tudo ao seu redor está dominado, está tudo dominado. É verdade. Agora, se falar não, e você vai indo. Porque Deus quer formar em nós um caráter perseverante. Agora, se só falar assim para você, fala assim para o teu filho em tudo que ele quer para você ver o que vai rolar. Faz esse experimento por uma semana. Fala sim para tudo. No final da semana, você não tem dinheiro na sua conta. Você está quebrado. Não tem dinheiro no cartão de crédito mais. Se você falar assim para tudo. E ele não te respeita mais. É a pior parte. Que quando chegar na outra semana, você vai falar não, ele fala, que isso? Qual é, vovô? Capaz de até te xingar. Eu falo, eu não queria ser teu filho. É capaz de falar isso para você. Eu não queria estar nessa família. Não queria ter esse nome. Eu não queria... Por que você falou? Eu não pedi para nascer. Você tem que me sustentar. Você tem que me dar. Porque eu sou teu filho. É ou não é? Então, Deus sabendo disso, já falou não, não, não e não. Não adorarás outro Deus, além de mim. Não foi o que Deus falou? Por que Deus quer adoração, então? Para que eu fique parecido com Ele. Amém? Não é porque Deus está com crise existencial. Tá bom? Não se preocupe, Deus está com a vida resolvidinha. Ele não tem problema de nada, nem falta de nada. Ele só precisa relacionar conosco. E aqui, ele estava doidinho para voltar a relacionar com o homem. Esse é o sinal. Ó. eu vejo a nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Mas este é o sinal. Então, Deus quer nos relacionar, e nós estamos aprendendo sobre isso, quer trazer para nós um relacionamento de amor. Que nós nos relacionemos com Ele por amor. Amém, queridos? Então, amar e adorá-lo é para ficar parecido com Ele. Veja, sabe quando você... Eu tenho que dizer algo para você aqui, mas tá bom. Vou falar. Sabe, eu sei que muitas coisas a gente fala assim, mas eu posso todas as coisas, mas nem tudo me é lícito. Mas eu posso todas as coisas, Deus me fez livre. A gente tem essa linguagem, eu sei que tem. Nos bastidores a gente tem. Não, não é? Eu posso qualquer coisa. Que negócio, eu não posso isso, não posso aquilo, não posso aquele outro. Eu posso tudo, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso tudo. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Mas a nossa maturidade em Deus, ela só é aparece a nossa maturidade em Deus, quando nós abrimos mãos de coisas permitidas, não de coisas que não são permitidas. Abrir mão de coisa que não é permitida, até o ímpio abre. Já não é permitido, justamente. Agora, abrir mão de coisa que é permitida, por amor a Ele, aí então você vai demonstrar que você está maduro e que você é filho de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Eu gastei mais tempo do que eu queria. Então a oração final de Moisés é que Deus lhe mostrasse a sua glória. Então vá na liberdade diante de Deus e peça para Ele mostrar a sua glória a você. Amém? Adore-o. Não por causa dele, mas para você ficar parecido com ele. Amém?